Um segundo aspecto que caracterizará o reino de Deus em sua plenitude é o estabelecimento de uma nova ordem política. Então nós vamos olhar o segundo aspecto, o estabelecimento de uma nova ordem política. Há muitos versículos na Bíblia que descrevem o reinado de Jesus, o Cristo de Deus. Entre estes tantos textos bíblicos, eu vou apenas ler um e destacá-lo aqui para nós nessa noite, Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9. Diz assim: mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Amém? O texto começa dizendo assim: mas a respeito do Filho diz. A ideia que o autor de Hebreus está trazendo é que Deus Pai está falando sobre Jesus. E aí ele diz: o teu trono. A palavra trono se refere então a um reinado. A palavra trono traz a ideia de um rei sentado governando. Então está dizendo o Pai a respeito de Jesus, o Filho, o teu trono. E aí chamam de ó Deus. O autor de Hebreus aplica as palavras do Salmo 45, essas palavras que nós vemos aqui em Hebreus, pertencem ao Salmo 45, versos 6 e 7, a Jesus. Se você depois quiser, você pode olhar o Salmo 45 e você vai encontrar essas palavras. Isso significa que os cristãos do primeiro e segundo século consideravam que Jesus era o rei messiânico mencionado pelo salmista. E que ele não era apenas o Filho de Deus, mas o Deus Filho que havia encarnado para morrer em nosso lugar. E que havia ressuscitado dentre os mortos, para reinar e cumprir as palavras dessa profecia. Ele diz: reinará para sempre. Então, eles leram o Salmo e entenderam que o Salmo se referia à pessoa de Jesus. Isso significa então que Jesus voltará e reinará para sempre sobre todas as nações, sobre todos os povos. A teocracia, o governo de Deus, será estabelecido para sempre através do reinado de Jesus. O texto também afirma o estabelecimento da justiça através desta nova ordem política. No governo do Filho, isto é, no governo de Jesus, a equidade estabelecerá a justiça para todos sempre. É isso que está dizendo o texto. Jesus nos julgará de maneira imparcial, isenta, neutra de qualquer coisa. Isso significa que Jesus não tomará partido por uma pessoa em detrimento de outra, como fazem os juízes, de nossos dias. Somente Jesus tem a capacidade de nos julgar de forma imparcial e justa, pois somente Ele pode sondar os nossos corações e nos julgar a partir de nossas intencionalidades, não apenas dos atos cometidos, mas por trás das intenções de cada ato. Ele nos julgará para que a justiça seja estabelecida. E Ele o fará, porque, segundo o texto, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O profeta Isaías também descreve a respeito desta nova ordem política no seu texto a respeito do reino messiânico. Então nós vamos voltar lá para o texto de Isaías, capítulo 11. Nós vamos ler Isaías 11, do verso 1 ao 5 agora. Diz assim, olha:
um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O profeta está dizendo que da casa do rei Davi virá o Messias, o Cristo de Deus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. E aí ele vai falar a respeito do Espírito. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então ele está dizendo, em outras palavras, que o Espírito Santo seria o conselheiro de Jesus durante a sua vida. O Espírito desceria sobre Jesus e iria conduzi-lo em seu ministério. A partir do verso 3 diz assim: e ele se inspirará no temor do Senhor. Isso significa que ele terá prazer em temer ao Pai, em fazer a sua vontade. Será do agrado dele viver a vontade do Pai. E aí diz assim: não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O profeta, no verso 3 deste texto, assim como o salmista, ele afirma que o Messias julgará com equidade. Entretanto, Isaías, ele apresenta algo novo no verso 4, em relação às palavras do salmista. Veja só que interessante. O Messias, aí ele vai descrever o seguinte: com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. O que isso significa? Estaria por acaso Jesus fazendo então um julgamento já tendencioso aos pobres? Aí então você pode pensar, ele não seria mais então imparcial, não seria mais neutro, se ele está pendendo já a balança em favor de um grupo? Certamente que não é isso que o texto está dizendo. As palavras do verso 4, elas precisam ser consideradas dentro do contexto dos dias do profeta. Era muito comum naqueles dias, nos dias de Isaías, os profetas, os magistrados, se venderem aos poderosos e ricos de seus dias. Os julgamentos naqueles dias eram injustos, diferente de hoje. Hoje tudo muito certinho, muito justo, ninguém favorece ninguém, né? Muito diferente. Mas naqueles dias, os julgamentos eram pendentes sempre para os ricos e poderosos. E é por isso, então, que o profeta menciona essas palavras. E eu quero mostrar para vocês essa verdade, porque não está distante dentro do texto. Basta a gente voltar um capítulo atrás, aí você pode vir para o capítulo 10, e nós vamos ver o profeta exortando os magistrados. Isaías, capítulo 10, do verso 1 ao 3. Veja só o que diz o texto. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo. Quer dizer, então, aqueles que possuem o poder para legislar e julgar, faziam leis favoráveis para eles com o fim de oprimir os pobres, com o fim de tirar o direito daqueles que já eram oprimidos, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda?
Onde deixarão todas as suas riquezas? É diante deste quadro, então, que nós lemos aquelas palavras, onde o Messias vai tentar, então, restabelecer a justiça. Amém? Os ricos, e poderosos serão julgados da mesma forma, na mesma medida que os pobres e os necessitados. Jesus reinará e julgará todos com retidão, como diz o texto, com uma faixa em seu peito de retidão, a fidelidade como um cinturão. Por isso nós podemos descansar, porque seremos julgados pelo justo juiz,